Metroidvania é um subgênero de jogos eletrônicos de ação-aventura que teve início em jogos do Nintendinho. Os jogos nesse estilo consistem na mecânica de evolução constante do seu personagem e que, fazendo o mesmo, ele poderá ter acesso a segredos e áreas novas do jogo, seja para a evolução da narrativa ou somente para recompensar o jogador. Especificamente, o termo deriva do título da série, Castlevania, tendo como mais famoso Castlevania Symphony of the Night e muitos dos jogos dessa franquia que vem depois dele, que geralmente são considerados como contendo certos aspectos de jogabilidade comparáveis aos dos jogos da série Metroid. Como tal, o termo é usado para descrever conceitos de jogabilidade e mecânicas semelhantes ao destas duas séries. Os games Metroidvania são tipicamente jogos de side-scrolling de plataforma, mas podem incluir outros gêneros. Mas nesse vídeo vamos rever um game que consolidou a série Metroid. Então vocês já sabem, preparem suas xícaras e bora pro vídeo! Super Metroid, que também é conhecido por Metroid 3, é um jogo eletrônico de plataforma com elementos de ação e aventura, lançados em 1994 para o Super Nintendo. O jogo acontece em um futuro alternativo, aparente, após os eventos de Metroid do Nintendinho e Metroid 2 Return of Samus do Game Boy, sendo o terceiro jogo da série Metroid. Foi desenvolvido pela subsidiária da Nintendo, World One. Na história do game, as civilizações iniciaram a colonização de outros planetas e, consequentemente, seu mapeamento. Fez-se então necessário criar a Federação Galáctica, que organizava os avanços e planejamentos das civilizações no espaço. Porém, esse equilíbrio foi interrompido por uma espécie de vida inteligente, conhecidos como piratas espaciais. Esses seres dispunham de grande resistência, poderes e inteligência para criar sua própria tecnologia e deixavam o caos por onde passavam, saqueando e matando as tripulações das naves mercantes. Nesse meio tempo, Samus acabara de voltar de uma missão no planeta SR-388, que foi visitado por ela durante o Metroid 2. Depois de exterminar todos os Metroids do planeta, a sua última batalha foi contra a Rainha Metroid. Após derrotá-la, Samus segue para sua nave e nas entranhas do planeta encontra um ovo Metroid, que não havia sido destruído. Ao mirar no ovo, o mesmo se choca e de dentro dele sai uma larva Metroid, que, ao ver Samus, se agarra a ela como uma criança confusa e assustada. Samus leva a larva até o centro de pesquisa Ceres e a entrega aos cientistas para que eles possam estudar as propriedades energéticas do Metroid. Os piratas espaciais, após saberem sobre a existência deste último Metroid, atacam a estação Ceres, matando os cientistas e levando a larva. Porém, Samus, que estava próximo à estação espacial, recebe a mensagem de que Ceres está sob ataque. Ao chegar, ela encontra todos mortos e enfrenta o líder ao lado dos piratas espaciais. Depois de uma breve luta, Ridley retorna a Zebes, que era a base dos piratas espaciais, que, inclusive, havia sido localizada pela Federação Galáctica. Uma tropa havia sido enviada, mas não regressara. Então, detectando os cientistas mortos e que o Metroid saiu de Ceres, o computador principal inicia a autodestruição, cerrando todas as portas de dentro para fora. Samus consegue escapar e a Federação Galáctica a contrata para realizar a missão que a tropa da Federação e seus caçadores nunca conseguiram fazer: extinguir todos os piratas espaciais e resgatar a larva Metroid. Já a jogabilidade centra-se na exploração de cenários 2D em grandes áreas de mundo aberto, com o jogador coletando diversos itens e power-ups, com novos conceitos à série, como a tela de inventário, a unidade de mapeamento automática e a capacidade de disparar em todas as direções, foram adicionados.
Como os jogos anteriores da série não é dividido em níveis separados, o planeta Zebes é um mundo aberto, que Samus atravessa de um lado para o outro. Este mundo é dividido em salas separadas, por portas que devem ser disparadas para serem abertas. O tiro também é usado para abrir as passagens secretas, algumas das quais contêm ótimos bônus. Há muitos itens a serem encontrados pelo caminho, e cada novo item concede uma nova habilidade, que possibilita a passagem pelas áreas inacessíveis, até o momento. Esses itens podem variar desde armamentos, como mísseis, supermísseis ou upgrades para a arma laser padrão de Samus, tanques de energia que aumentam a saúde máxima e outros dispositivos como um gancho que permite que Samus fique no teto. Existem vários inimigos alienígenas espreitando pelo caminho. Já os chefes e subchefes podem ser um grande desafio, mas tudo vai depender dos recursos adquiridos pelo jogador, pois na medida que você encontra os power-ups, os chefes tendem a se tornar mais fáceis de derrotar. Concluindo, além de esse ser o primeiro jogo a conter 24 megabits de memória em um cartucho de Super Nintendo, possibilitou que os gráficos ficassem mais apurados e com um som de ótima qualidade. Super Metroid sempre é aclamado pelos fãs devido à sua boa jogabilidade, misturada com uma atmosfera futurista alienígena, e é considerado como um dos melhores jogos de todos os tempos. E aí, vocês que chegaram ao final do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever caso você não seja inscrito aqui no Café Maníaco. Então é isso, galera, até a próxima e tchau, tchau! Beijo maníaco!